Olá, meus irmãos, boa noite, que bom estar aqui mais uma vez para nós aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos faz cada vez mais ser justos diante do Senhor e diante dos homens, amém? Que bom, é uma honra poder estar aqui para poder partilhar um pouquinho do que a palavra do Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida da igreja. E hoje nós queremos partilhar aquilo que eu tenho aprendido nesses 9 meses, quase um ano de Casa do Leão. E para mim é uma honra muito grande poder hoje partilhar um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Então vem comigo, vamos lá para mais essa terça-feira poderosa, aonde nós temos aprendido muito do Senhor, aonde nós temos visto na palavra do Senhor os ensinamentos claros, profundos, para nós termos uma vida simples e prática do que a palavra de Deus ensina, amém? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isto que é a coisa mais poderosa, que se chama igreja. A igreja que gera bons frutos, a igreja que gera bons resultados. O porquê disso, pastor Nai? Da igreja que gera bons resultados. Então nós começamos a ver na palavra do Senhor que a igreja que é um modelo, ela sempre vai gerar bons discípulos. A igreja que é um modelo, ela sempre vai gerar filhos que dão exemplos, filhos que vão fazer aquilo que tem que ser feito. Se nós formos olhar hoje no meio secular da vida, todo filho olha para um pai como modelo. Já viu isso? Hoje, se nós formos ver, muitas pessoas sempre estão seguindo alguém para que seja um modelo para elas continuarem ou motivarem a elas no objetivo que elas querem. Já pensou nisso? Tem muitas pessoas que olham para alguém, nossa, eu quero seguir essa pessoa porque ela faz isso com uma motivação, com uma determinação, com uma disciplina. E na verdade isso não é nada mais do que ter um modelo para se olhar e seguir. E a palavra do Senhor, ela nos ensina isso claramente. Jesus foi um dos maiores modelos para que eu e você possa seguir, possa refletir, olhar e observar e dizer, meu Deus, como é isso? Como é possível um homem chamado Jesus Cristo vir para a terra, viver as coisas da natureza e evidenciar as coisas dos céus? Como é possível isso, não é? E diante disso eu queria falar sobre isso, sobre a igreja que gera frutos poderosos. E veio a minha palavra, e veio ao meu sentimento, a palavra do Senhor em Atos, sobre a igreja, quando os apóstolos de Jesus estavam ali diante do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo de Deus, e todos receberam o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? O resultado vem. Quando nós realmente entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é o condutor sobre todas as nossas coisas, as nossas ações ficam diferentes. Tudo começa a entrar em um alinhamento profético, em um alinhamento onde as coisas começam a dar resultados. Os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eles tinham um modelo. Eles seguiram um modelo que era Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi ao Pai, glorificado, ter com o Pai, eles ficaram um bocado perdidos. Meu Deus, e agora? O nosso Jesus não está aqui mais. O nosso Jesus já não está aqui conosco para ceiar, para estender a mesa. É normal. Quando alguém que nós temos como modelo se vai, nós nos sentimos um bocadinho perdidos. Mas quando o Espírito Santo de Deus, como Jesus diz, eu estou indo para o Pai, mas eu vos deixo o Espírito, o Consolador, aonde eles vai encher-nos do Espírito Santo de Deus. E foi assim que aconteceu. Os discípulos se tomaram de autoridade
que veio do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala em Atos que todos receberam o Espírito Santo de Deus. Na verdade, os discípulos de Jesus já estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Se a gente for ali nos finais do capítulo de João, fala que quando Jesus apareceu para os seus discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus ministrou o Espírito Santo de Deus sobre eles. E às vezes nós recebemos o Espírito Santo de Deus e assim ainda nós ficamos tristes com algumas situações. Mas o que eu quero te deixar hoje para você, que nessa noite, se você está inserido numa igreja, que eu sei que você está, uma igreja que é modelo, você terá um resultado sobrenatural, fazendo o simples. E a palavra do Senhor fala então, que quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, muitas pessoas receberam, mais de 5.000 homens receberam do Espírito Santo de Deus. Então isso é poderoso. Então eu queria aqui partilhar com você em Atos 2, a partir do verso 42. Pega aí a sua Bíblia na sua casa. Então vamos lá. O porquê que eu senti do Espírito Santo de Deus começar aqui esse tempo aqui de discipulado, esse tempo aqui maravilhoso, é porque eu tenho vivido isso na minha casa. E não tem coisa melhor. Quando você vive algo na sua casa, é porque você tem um modelo para seguir. Quando você pratica algo que é da palavra do Senhor, você se torna um modelo. Então deixa eu dizer algo para você. Você quer ser um exemplo para alguém? Você quer ser bênção na vida de alguém? Você quer ser influência na vida de alguém? Seja modelo. Siga a palavra do Senhor. Viva a palavra do Senhor. Então você verá os frutos que você vai dar, não só para a sua casa, mas para aqueles que te observam. E é disso que eu quero falar para você. E a palavra do Senhor diz aqui, em Atos 2, a partir do verso 42, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. 43, e toda a alma havia temor. As muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, repartia com todos segundo os que cada um necessitavam, e perseverando unânimes todos os dias no templo, na casa do Senhor, partindo pão em sua casa, comiam juntos com alegria, simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Meu Deus, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida do seu filho, quando o Espírito Santo de Deus vem na vida dos seus, da sua casa, do seu coração, deixa eu dizer algo para você. Algo sobrenatural vai acontecer no natural. Isso é notório. A descida do Espírito Santo de Deus aqui sobre o povo, os discípulos de Jesus, eles estavam tomados pelo Espírito Santo de Deus. Então eles estavam com autoridade para ministrar o Espírito Santo de Deus sobre aquelas pessoas. E é interessante que depois que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, houve um resultado. Mas até esse resultado chegar, há um processo para a gente passar. E aqui fala que todos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Pastor Nai, o que isso implica? Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma igreja forte, que gera resultados, que gera frutos, é a igreja que primeiro vive a palavra. A palavra vive em cada um de nós. Segundo, aqui fala que todos perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é isso, pastor Nai? Isso aqui quer dizer que eles viviam a doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Era o que Jesus ensinou, era a palavra, era o ensino, eram os ensinamentos que Jesus colocava na mesa, eram os ensinamentos que Jesus mostrava para eles no caminho, no processo. E é isso que nós temos que viver. Então o que é que eu aprendo? Se eu quero ser uma igreja que gera bons frutos para ser modelo,
eu preciso primeiro ter a palavra em mim, viver a palavra em mim. E depois aqui fala que a comunhão no partir do pão. Então quer dizer que a palavra vinha à mesa também. Jesus fazia isso com seus discípulos, não é? A comunhão em o partir do pão. E nas orações, aí vem a oração. Meu Deus, palavra, mesa e oração, meu Deus, não tem como não dar certo. Se você realmente, meu querido, você que está aí na sua casa, pastor, eu quero tanto ser modelo, eu quero tanto ser um exemplo na minha casa, para os meus filhos, deixa eu dizer algo para você. Viva a palavra, estende a mesa, partilhe o pão, esteja em oração, nas orações, como aqui a palavra do Senhor falava. E o verso 43 ainda fala algo maravilhoso. Em toda a alma havia temor. Deixa eu dizer algo para você. Se você vive a palavra, se você pratica a mesa, a extensão da mesa, se você pratica a oração, e se você tem o temor no seu coração sobre a presença do Espírito Santo de Deus, a movimentação do Espírito Santo de Deus, deixa eu dizer algo para você. Todo mover que vem do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter temor. Toda vez que a presença do Espírito Santo de Deus vem sobre nós, nós sentimos temor. Aqui a igreja estava dizendo isso. E em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. O que é que eu vejo mais aqui? Depois que você vê a palavra, depois que você pratica a mesa, depois que você ora, depois que você tem temor no seu coração, os milagres acontecem. É maravilhoso. Meu Deus, pastor, não quer dizer que se eu sendo o modelo que a palavra de Deus me ensina, quer dizer que eu vou ter palavras certas na minha boca, que vem da palavra do Senhor? Sim. Quer dizer que eu vou ter sempre a oportunidade de estender a mesa? Sim. Quer dizer então, pastor, que eu sempre vou ficar apaixonado, incendiado em orar? Sim. Então eu vou ter temor também, pastor? Sim. E os milagres também vão acontecer? Sim, é claro que vai ter. E isso é o modelo para nós. Então isso é maravilhoso, não é? E aí o que eu vejo ainda no meio dessa passagem aqui, a qual eu entendi no meu coração, e ela está esquentando o meu coração, fazendo com que cada vez mais eu esteja apaixonado pelo meu Jesus, pelo nosso Jesus. E aqui fala então que eles, não é? Todos eles repartiam segundo tudo que cada um necessitava. Mais uma chave aqui para você, meu querido. A unidade coletiva, ela vai te fazer você ser um modelo para alguém. Entenda isso. Sempre alguém vai estar observando você. Mas pastor, como isso, pastor? Alguém sempre vai. Deixa eu dizer para você, os seus filhos te observam. A sua esposa te observa. O seu marido te observa. Vocês já pensaram nisso? A responsabilidade que eu e você tem, homens de Deus, sacerdotes do Senhor, nós temos que viver o que a palavra ensina, o que a igreja ensina. Deixa eu dizer algo para você. Toda vez que você ser cheio do Espírito Santo de Deus, um resultado vai acontecer. Aqui foi notório. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a igreja começou a crescer, e a igreja se encheu da palavra, a igreja se encheu em estender a mesa, a igreja se encheu de oração, a igreja se encheu de temor, a igreja se encheu de milagres, a igreja se encheu na unidade coletiva de tudo que eles faziam. O que é o resultado? É o resultado poderoso daquilo que nós fazemos. É natural, igreja. Se nós praticarmos as coisas do Senhor, que é a palavra, deixa eu dizer algo para você, o resultado vai ser a palavra. Por isso que nós temos que fazer uma reflexão nessa noite. Amados, eu chamo a você a fazer uma reflexão. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu casamento? Como é que está o relacionamento seu com os seus filhos? Como é que está? A pergunta que eu faço para você. Mas pastor, eu não tenho tido resultados, eu não tenho gerado os frutos. Deixa eu dizer algo para você. Alguém está olhando para você.
Alguém está observando o que você está fazendo. Seja positivo ou não, mas sempre alguém vai estar olhando o que você está fazendo. Mas pastor, eu preocupo com o que as pessoas vão falar de mim. Não se preocupa com o que as pessoas vão falar de você, mas sim se preocupa que aqui na palavra do Senhor tem todos os ensinamentos que você precisa. Amados, isso é poderoso. Uma igreja forte, ela tem palavra, ela tem mesa, ela tem oração, ela tem temor do Senhor, ela tem milagres, ela tem a unidade coletiva. Aqui nesse capítulo 2, ele é bem claro sobre isso. E aí diz no capítulo 27, que fala assim, ó, na parte B, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Meu Deus, todos os dias Deus acrescentava algo para a igreja. Aí você me diz assim, mas pastor, essa igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, essa igreja ela era perseguida sim. Amados, deixa eu dizer algo para você. Lembra que eu disse anteriormente falando? Que sempre nós vamos olhar para um modelo. É natural isso. Nós vemos, na área eu quero ter uma saúde. Você vai olhar para alguém que tem saúde, alguém que cuida da saúde. Nossa, eu quero ser um bom pregador. Você vai olhar para quem expõe a palavra com autoridade. E assim nós vamos seguir os modelos. A vida é assim, não é? Mas deixa eu dizer algo para você. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o modelo que nós temos que seguir. Amados, não tem nada mais poderoso do que nós fazermos a vontade do nosso Senhor. Mas aí vem o ponto que eu quero aqui que você entenda. Nós sempre vamos escolher os modelos que geram satisfação para nós. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Como isso é sério? Nós sempre vamos querer praticar modelos daquilo que nos satisfaz, daquilo que para mim é melhor, e não para o coletivo é melhor. Aquilo que nos satisfaz. Alguém aqui vai seguir o modelo de alguém que sofre? Não tem como. É natural. A nossa emoção, ela sempre vai nos levar para nós seguirmos modelos que nos traz satisfação. É ou não é? Que vai nos gerar um prazer, um sentimento prazeroso. Deixa eu dizer algo para você. Por isso que o Evangelho de Jesus é um Evangelho que gera em nós algo poderoso, que faz com que nós renunciamos muitas coisas. E por que hoje há muitos cristãos que não conseguem perseverar na palavra? Muitos cristãos não conseguem gerar frutos pela palavra, porque eles não querem ter esse modelo, porque o modelo de Jesus, o resultado é renúncia, o resultado é sacrifício. Seguir o modelo de Jesus é você abrir mão de muitas coisas. Afinal, eu vou ter que ser mais objetivo, não é de algumas coisas, é de tudo que o mundo oferece. Se nós queremos seguir o modelo de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, deixa eu dizer uma coisa para você. Você se torna um inútil para o mundo. E é isso que Jesus quer que você seja. Um inútil para as coisas desse mundo, para as coisas da carne. Mas um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que pratica as obras do Espírito, que vive em um só coração, em um só Espírito. Aqueles que vivem a palavra, aqueles que praticam a mesa, aqueles que ficam intensamente na oração, aqueles que têm temor no Senhor, aqueles que verão milagres e serão usados para ministrar milagres, aqueles que viverão em unidade coletiva. Então, amados, isso é poderoso. É isso que eu tenho para você nessa noite. Mas, pastor, o senhor sempre disse algo aqui, que sempre alguém vai estar olhando para mim. Sim, sabe por quê? Deixa eu dizer algo para você. Nós sempre vamos ser um modelo, seja positivo ou negativo. E eu quero que você atente a isso. Por quê? Porque a palavra do Senhor é bem clara. Aqui eu quis falar para você de uma igreja que gera resultados, que gera frutos. Essa igreja está aqui, ó. Essa igreja de Atos 2, 42. Uma igreja que gerou frutos, porque elas estavam cheias do Espírito Santo de Deus.
na oração, na comunhão, em partir do pão, todos unânimes, num só pensamento. Isso é uma igreja que gera resultados. Mas pastor, e eu individual? O senhor não vai me falar individual? Deixa eu dizer algo para você. Tudo que você for fazer no seu secreto, eu te garanto que no público as pessoas vão olhar para você e vão falar: meu Deus, ele é um homem de Deus, ela é um homem de Deus, o seu filho é um homem de Deus, os seus netos são um homem de Deus. Então deixa eu dizer algo para você. Tudo que é na palavra vai alinhar você a ser um modelo, a ser um exemplo na casa do Senhor, a ser um exemplo para muitos que não conhecem ainda a verdade. E para eu terminar e concluir o que eu estou falando aqui, porque hoje nós estamos falando sobre a igreja do Senhor, a igreja que dá resultados. Uma igreja, deixa eu dizer algo para você, não é uma igreja que dá resultados pelo que ela é, pela estrutura que ela é, por ela ser bonita, por ela ter luzes. Não, amados, quando eu falo aqui de igreja, é uma igreja que vive a palavra do Senhor, é uma igreja que entrega tudo para viver até os últimos dias da sua vida, para que o nome de Jesus seja evidenciado. E deixa eu dizer algo para você, todos nós sempre seremos observados. Por isso, meu irmão, seja um exemplo na sua casa. Por isso, igreja do Senhor, seja um exemplo aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, porque todos sempre estarão olhando para você. Pastor Nai, por que você está ainda focando isso, que sempre alguém vai estar olhando para você? Deixa eu dizer algo para você. Aqui continuando o livro de Atos, a gente vai decorrer que a palavra do Senhor ela é tão clara, ela é tão poderosa, que a igreja começou a crescer, a igreja começou cada vez mais ter uma expressão de crescimento, onde as pessoas cada vez mais estavam entregando as suas vidas para Jesus. E os apóstolos sentiram que a igreja mais crescia. Deixa eu dizer algo para você. Se você está sendo perseguido, é sinal que você está sendo modelo. Se você realmente está sendo perseguido, rejeitado, é sinal que você está sendo modelo, porque você realmente está seguindo o modelo de Jesus Cristo. Nosso Jesus, ele foi perseguido, o nosso Jesus, ele foi rejeitado, o nosso Jesus, ele foi crucificado pelaquela multidão que acompanhava ele, a multidão que via milagres, a multidão que viu sinais, e foi a própria multidão que crucificou Jesus. Entenda isso, se você estiver passando por todos esses processos que Jesus passou, deixa eu dizer algo para você, você está no caminho certo, você está no caminho certo, você está gerando frutos, você está dando resultado. Deixa eu dizer algo para você, a igreja aqui de Atos dos Apóstolos, ela começou a ser perseguida. João e Pedro, eles estavam tomados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que os fariseus, os escribas, o povo do Sinédrio prendeu Pedro e João para serem interrogados. E a palavra do Senhor fala aqui em Atos que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, ao ponto que eles não conseguiram ter mais o que pegar sobre os apóstolos aqui. Pegar sobre o que Pedro e João falavam. Então eles soltaram Pedro e João dizendo: vocês não vão mais falar desse nome. Mas na mesma hora, João e Pedro, cheios do Espírito Santo de Deus, continuou liberando a palavra do Senhor, cheios de autoridade do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer algo para você, uma igreja, quanto mais ela perseguida for, mais crescimento ela tá. Então, meus queridos, se você está nesse ambiente, continue nesse ambiente, não se preocupe com o que as pessoas vão falar. E aqui então eu vou dizer algo para você, que quando a igreja começou a crescer, então Pedro já não conseguia mais, porque eles tinham que continuar o ministério apostólico, eles precisavam continuar o ambiente da profecia, eles tinham que continuar ministrando a palavra do Senhor. E aí no capítulo 6, fala que Pedro e João perceberam que a igreja estava crescendo de uma maneira brutal, de uma maneira violenta. As pessoas tinham entregado as suas vidas para Jesus. E o que acontece? Quando uma igreja cresce, lembra que eu disse para você? Quando uma igreja é modelo, nós temos que gerar frutos.
E a igreja aqui, ela também precisava de ter homens de Deus para continuar. E aqui então fala no capítulo 6, né, no verso 2, que diz assim, ó: e os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas. Meu Deus, as mesas. O que isso explicava? A palavra era ministrada e a mesa era aumentada. Quanto mais a palavra você ministra, meu querido, mais a mesa ela aumenta. Porque quando ministramos a palavra e partilhamos do pão, mais teremos mesa preparadas. Então aqui é algo tão poderoso. Então os apóstolos estavam preocupados. Por quê? Porque eles já não tinham mais tempo para fazer isso. Então eles decidiram, né, escolher alguns dos irmãos. Aqui fala a palavra que escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero aqui que vocês fiquem atentos aqui em algo poderoso. Deixa eu dizer algo para você. Deus sempre escolhe aqueles que estão totalmente entregues na tua vontade, na vontade do Senhor. Isso é muito poderoso. Aqui fala de 7 homens, mas aí se você ir lá no verso 5, aqui fala de um homem que foi dado o nome dele. Todos eles foram colocados o nome, mas aqui fala aqui, ó: e esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio do Espírito, um homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, por que aqui a palavra fala que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus? Deixa eu dizer algo para você. A igreja, quando ela cresce, a igreja aqui é um resultado do que a igreja estava vivendo. Lembra que eu disse no início? A igreja que gera bons frutos. Estevão era uma semente desse fruto. Estevão era o resultado desse fruto dessa igreja que crescia. Um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. Mas pastor, por que o senhor está falando de Estevão? Um homem, porque gente, Estevão era um cristão fiel, um homem de boa reputação na igreja, não é? É um homem que estava cheio do amor de Deus, cheio da glória de Deus. E aqui então Estevão, ele crescia na palavra de Deus, né? Estevão estava cheio de fé e de poder, né? Estevão fazia prodígios, fazia milagres e grandes milagres, né, entre o povo. Meu Deus, uma igreja poderosa que recebeu o Espírito Santo de Deus, e ela cada vez mais crescia, aí levanta homens de Deus, e aí aqui é colocado como Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isto? O porquê que Estevão era um resultado de uma igreja que era perseguida? Olha só que poderoso, uma igreja que era perseguida e mais ela crescia. Uma igreja perseguida, ela mais crescia e ela dava resultados. Estevão é a tipificação dessa igreja, um homem que foi um resultado de uma igreja totalmente entregue ao Senhor, totalmente vivia as coisas do nosso amado Jesus. Então o que eu quero dizer para você? Deus quer te fazer como um Estevão, porque Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e Estevão, ele pregava o evangelho do Senhor, ele começou a fazer milagres diante do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, toda vez que você se levantar como Estevão, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé e começar a ministrar a palavra do Senhor, deixa eu dizer algo para você, sempre vai levantar alguns da sinagoga, alguns que vai querer ir contra você. Mas pastor, o que é isso? Todo o resultado que você dá, meu querido, e quando você começa a ser modelo também para alguns, aqueles que não vivem a verdade, aqueles que dizem que falam a verdade, mas não falam, eles vão contra você.
Aqui Estevão foi assim que aconteceu com ele. Estevão, então, quando ele estava cheio de poder e resultados que ele estava dando para as coisas do Senhor, levantaram esses homens, os sirineus, os alexandrinos, não é? Que eram da Ásia e da Cilícia, e eles disputavam com Estevão. Mas como isso, pastor? Esses homens disputavam com Estevão? Sim, eles disputavam. Mas o verso 10 que fala assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Deixa eu dizer para você, muitos homens podem falar, muitas pessoas podem falar, mas quem vive do Espírito Santo de Deus, quem vive da palavra do Senhor, ele vai liberar a sabedoria do Espírito que ele fala. Estevão aqui, ele liberava as sabedorias que vinham dos céus. Então eles ficaram, como que esse homem falava do Espírito e nós não falamos? Então, amados, isso é algo que vai acontecer. Quando você ser um modelo, você pode se preparar que sempre lá vai levantar alguns contra você. Mas não se preocupe, porque se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai viver até o último fôlego da sua vida falando do amor de Jesus. E assim foi com Estevão, não é? Então o povo, os próprios homens ali de sirineus e alexandrinos tramaram contra Estevão. Mas que isso, pastor? Quanto mais eu fazer a obra do Senhor, as pessoas vão me tramar? Sim, meu querido. Deixa eu dizer algo para você. Sempre teremos oposições. Estevão era o resultado de uma igreja perseguida, mas que tinha resultado. Estevão era um resultado da operação do Espírito Santo de Deus naqueles dias. E Estevão aqui, ele não tinha medo. Então esses homens que iam contra Estevão fizeram algo aqui muito mal, que foi o subornar homens, né? Para que, dizendo que Estevão estava proferindo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Meu Deus, você tem noção disso? Os próprios homens contra Estevão, e Estevão então ficou diante do Sinédrio. Só para a gente concluir, e a palavra do Senhor fala que quando Estevão estava diante do Sinédrio, é algo tão poderoso, porque quando ele estava diante do Sinédrio, e quando ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, o próprio povo do Sinédrio não aguentou, porque eles viram o rosto de Estevão cheio do Espírito Santo de Deus, tinha o brilho da glória de Deus. Você está entendendo? Você que é de um resultado de uma igreja perseguida, deixa eu dizer algo para você, meu querido. Você pode estar diante dos seus inimigos, você pode estar diante dos seus problemas, você pode estar diante dos seus gigantes, que os próprios gigantes vão olhar para você e falar assim: os olhos desse homem tinham brilho, tinha algo diferente. E assim Estevão estava tomado do Espírito Santo de Deus. E Estevão, quando foi fazer a defesa dele, ele começou a falar das leis, ele começou a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele começou a falar de toda a história, e aqueles homens ficaram todos pasmados, ficaram enfurecidos em seus corações. A palavra do Senhor fala que os dentes deles rugiam contra eles, não é? Por quê, gente? Por quê? Porque o Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então isso é algo tão poderoso, meu querido, que até os inimigos, eles vão rugir os dentes, não é? Porque eles vão ver que você estava cheio do Espírito Santo de Deus. Desculpa aqui, amados, porque hoje eu estou um bocadinho constipado, mas a gente não vai parar, tá bem? Para concluir, o que eu quero dizer para você sobre isso? Porque um homem modelo que veio de uma igreja perseguida, que deu resultado, que gerou um homem forte, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que é Estevão. Esse homem foi preso diante do Sinédrio. Esse homem, tomado do Espírito Santo de Deus. Esse homem, todos aqueles que ouviam Estevão falar ficaram enfurecidos em seus corações. E quando eles ficaram enfurecidos do coração, eles estando assim, viu que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui a palavra de Deus fala que Estevão viu a glória de Deus.
Estevão viu que Jesus estava à direita de Deus. Meu Deus, Estevão diz assim, ó, eis que vejo dos céus abertos o Filho do Homem que está de pé, à mão direita de Deus. Mas, amados, deixa eu dizer algo para você, homens que vivem a vontade de Deus, homens que vivem o ambiente de Deus, que estão cheios do ambiente de Deus, que estão cheios da glória de Deus, que estão cheios do Espírito Santo de Deus, eles começam a ver as visões dos céus. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus não conseguem enxergar isso. Estevão, em meio àquela situação, ele estava cheio da glória de Deus, ele só queria falar do amor de Deus, ele só queria evidenciar Jesus Cristo naquele lugar. Amados, deixa eu dizer algo para você. O inimigo vai gritar, o inimigo vai ficar furioso, e aqui não foi diferente, não é? Eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos. Aqui a palavra do Senhor fala que tamparam os seus ouvidos, e todos eles foram unânimes contra Estevão, e expulsaram ele da cidade e apedrejaram. Mas pastor, como isso? Como eu quero ser um modelo e o meu destino é morte? Deixa eu dizer algo para você, meu querido. É melhor o destino da sua vida ser de morte, porque quando você vive a palavra do Senhor, quando você vive o que o Espírito Santo de Deus te enche, quando você fala do que é a palavra do Senhor, quando você vive o modelo de Jesus Cristo na sua vida, deixa eu dizer para você, o que é morte na terra vai ser vida eterna nos céus. Então deixa eu dizer algo para você, seja como Estevão, um homem que deu testemunho da igreja que era perseguida, uma igreja que gerou o resultado que era Estevão. Deixa eu dizer algo para você, sempre alguém vai estar te olhando. Deixa eu dizer algo para você, até na sua morte você será o modelo. Meu Deus, até na sua morte você será o modelo. Estevão, que na sua morte eles apedrejaram Estevão. E aí você me fala, mas pastor, é esse evangelho que eu tenho que seguir, é esse evangelho que eu tenho que viver? Sim, meu querido, se o evangelho não for assim, não adianta nada. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus todos os dias, por isso que você tem que orar todos os dias, por isso que você tem que buscar a presença de Deus todos os dias. Estevão era assim. Esse homem estava tomado diante dos seus inimigos com pedras nas mãos, e ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer algo para você, aqui a palavra do Senhor não fala, mas muitos estudiosos dizem que aqueles que estavam em Sinédrio, presta atenção que eu vou te falar, aqueles que estavam em Sinédrio, eu tenho certeza que tinha lá Saulo. Saulo fazia parte desse Sinédrio, Saulo fazia parte de tudo isso que estava acontecendo na vida de Estevão. Tinha um homem observando Estevão, tinha um homem que olhava para Estevão, e ele achava que estava certo, ele achava que para perseguir Estevão, para perseguir os crentes, ele achava que era o certo para agradar a Deus. Mas na verdade, Saulo, quando estava ali diante daquele povo que estava no Sinédrio, diante deles ele ia apedrejando Estevão, Saulo estava observando um homem que estava morrendo por Jesus, um homem que estava gastando a sua vida por Jesus, e aquilo fez algo diferente. Deixa eu dizer algo para você, mesmo na morte de Estevão, tinha um homem que observou Estevão, e esse homem se chamava Saulo. E se a gente for estudar a história da vida de Saulo, que se transformou em Paulo, foram um dos maiores homens apóstolos naquele tempo, um homem que viveu o evangelho do Senhor. E a palavra de Deus fala que as testemunhas dispuseram as suas capas e vestes ao pé de um jovem, porque ao pé de um jovem, esse jovem se chamava Saulo. Deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus, até na sua morte você será um modelo, até na sua morte você será um canal de bênção na vida de alguém. Estevão aqui foi um exemplo na vida de Saulo, porque Saulo observou Estevão e disse, meu Deus, aqui a palavra de Deus não fala, mas eu imagino que Saulo, quando viu aquele homem sendo apedrejado, aquele homem sendo apedrejado, e dizer assim no final assim, ó, meu Deus, e dizia assim, Senhor, recebe do meu espírito, Senhor. Meu Deus do céu, isso é muito forte, gente. Quando a palavra do Senhor fala sobre isso e fala assim, ó, e pondo-se de joelhos chamou com grande voz ao Senhor e disse, não lhes imputes esse pecado, e tendo isso adormeceu. Meu querido, você tem que ser o modelo até o último respirar da sua vida, e esse modelo não é o modelo da sua paz, do seu
seu pai, não é o modelo da sua mãe, não é o modelo do que o mundo oferece, não é o modelo da sabedoria do mundo, mas é o modelo de Jesus Cristo. E o modelo de Jesus Cristo é um modelo que gera uma igreja que é apaixonada, que é perseguida, mas ela gera resultado. E esse resultado gerou Estevão, e desse Estevão gerou um resultado que chama Paulo. Meu Deus do céu, que coisa poderosa! Meu Deus, eu estou aqui com meu coração incendiado do Espírito Santo de Deus, porque deixa eu dizer para você, até na sua morte você será um modelo, até na sua morte. Aí então a gente vai ver, meu Deus, se deixar aqui eu vou pregar, porque não tem como, isso é maravilhoso, e a palavra do Senhor foi clara, e assim você vai ver a história de Saulo, um homem que viu Estevão morrer por Jesus. Ele pegou e recebeu a sua capa de Estevão. Olha só, o modelo passou para Saulo. E a história você vai ver que depois Saulo, um homem que perseguia os crentes, os cristãos naquela época, um homem que queria matar os crentes, perseguir os crentes. E a história é bem clara, que ele pediu autorização para ir para Damasco para perseguir os crentes. Mas que é isso, pastor? Só para nós concluirmos. Igreja, deixa eu dizer algo para você. Um modelo até no último fôlego da sua vida gerou num homem que ia para Damasco, e lá Jesus encontrou ele. Deus encontrou ele. Jesus, isso mesmo, era Jesus. Encontrou ele naquele lugar, no caminho de Damasco. Deixa eu dizer algo para você. Jesus precisou de apenas 3 dias para fazer com que Paulo fosse o grande homem de referência que até hoje é mencionado na palavra do Senhor. Um homem que em 3 dias Jesus o pegou, e em 3 dias ali, quando Jesus derrubou do cavalo e disse: por que, Paulo, tu me persegues? Por que tu me persegues? E o próprio Paulo diz assim: mas Senhor, eu te persigo, persigo. E o próprio Deus: sim, você me persegue. Deixa eu dizer algo para você. Naquele momento, Paulo viveu 3 dias o que a igreja primitiva viveu. Presta atenção. Paulo, em 3 dias, ele não bebeu, ele não comeu e ficou cego. Em 3 dias, ele aprendeu a jejuar, ele aprendeu a orar e ele aprendeu a depender de Deus. E é tão poderoso que o próprio Deus falou para Ananias: Ananias, vai na rua direita, que lá está o meu filho Saulo. Vai lá. Mas Deus, como que eu vou lá? Esse homem, a notícia é que é um homem que mata os crentes. Sim, é esse, porque eu vou fazer de Saulo ele padecer do meu evangelho. Saulo vai padecer do meu evangelho. Ele vai viver o meu evangelho por resto das suas vidas. Deixa eu dizer algo para você. Estevão foi lá e Deus falou para Estevão: libera a cura, as escamas vão cair, e enche ele do Espírito Santo de Deus. Amados, deixa eu dizer algo para você. Se o evangelho, se não for para padecer, deixa eu dizer algo para você. Se o evangelho que você está vivendo, se ele não padecer, se ele não gerar renúncia para você, não é evangelho de verdade. Se você quer ser o modelo, tem que ter renúncia. Amém? Tem que ter algo maravilhoso. Então é isso que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido. Seja o modelo. Até no último fôlego da sua vida, Jesus foi modelo. Até o último fôlego da sua vida, Jesus foi o modelo quando ele ressuscitou. Jesus foi o modelo quando ele foi glorificado. Jesus ensinou homens que foram modelos, homens que foram perseguidos, mas que foram modelos. E assim é. Deixa eu dizer algo para você. Seja um modelo na sua casa, seja um modelo na sua família, seja um modelo em tudo que você for fazer, e que seja do Espírito Santo de Deus, da palavra do Senhor. Então, meus amados do Senhor, e aqui segue a palavra do Senhor, é muito clara, ela é muito objetiva naquilo que Ele quer fazer para mim e para você. Seja como Estevão, seja como Paulo. Meu Deus, esse homem foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, foi cheio da glória de Deus. Então sempre alguém vai estar olhando para você.
Aprenda isso. Sempre alguém vai estar olhando para você. Não com um olhar de inveja, não com um olhar falando mal de você, não. É porque eles vão ver em você o Espírito Santo de Deus, como esses grandes homens tiveram, como esses grandes homens viveram. Então o que eu chamo para você que nesta noite, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero orar com você. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Jesus. Pai, porque a Tua palavra é muito clara, Jesus. Pai, a Tua palavra, Senhor, ela nos ensina. Pai, tudo que nós precisamos ser, tudo que nós precisamos fazer. Senhor, que nós possamos ser essa igreja todos os dias, Senhor. Uma igreja que gera frutos, que gera resultados. E esses resultados vai continuar gerando resultados de vidas, resultados de exemplos, resultados de vida com Deus, de oração, de partir o pão, de ter temor do Senhor. Pai, é essa igreja que nós vivemos. Pai, é essa igreja que nós acreditamos. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, a ser verdadeiros homens de Deus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensinou como modelo. Pai, nós só queremos, Pai, viver esse modelo. Pai, esse modelo de vida, esse modelo, Pai, que nos traz, Pai, amor uns pelos outros. Pai, esse modelo de vida, Senhor, que nos faz cada vez mais ser mansos e humildes de coração. Muito obrigado, meu amado Jesus, por esse tempo, Pai, de comunhão, por esse tempo aqui de palavra, de mesa, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meus queridos, um beijo no coração para vocês e que vocês sejam edificados nessa palavra. Deus abençoe.